gente linda! No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que vocês estão amando, que é falar sobre alimentação nesse canal. Pra quem não sabe, eu sou nutricionista, eu vou trazer então 7 dicas pra melhorar a sua alimentação, que sejam super fáceis e que se tornem um hábito pra você. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Antes de mais nada, só pra mostrar pra vocês essa camiseta linda, Impossible. Tem uma frase maravilhosa, que o impossível tem menos competição. É da Johnny Julia, eu vou deixar o link deles aqui embaixo. Não recebi nada pra falar aqui no vídeo, mas é porque eu adorei, eu recebi pra fazer uma foto. Só que eu amei tanto a camiseta que eu preciso recomendar ela pra vocês também. Então vamos lá ao número 1, que você deve estar careca de saber, mas faz muita diferença, que é beba muita água. Mas Nutri, eu já bebo bastante água, como é que funciona? Eu escuto muito isso no meu consultório, mas quando eu vou perguntar pra essa pessoa contar quanto que ela toma de água, ela acaba tomando 1 litro, no máximo 1,5 litros. Agora no verão ainda, a gente tem que tomar perto dos 3 litros, nossa, de longe. Por quê? Vamos lá, o centro de fome e de sede, eles ficam muito próximos no cérebro. Muitas vezes a gente tá com sede, mas o sinal que manda, como é muito próximo, acaba os dois ativando. Você vai prestar atenção em qual? Na sede ou na fome? Na fome. Aí você vai lá e come. Qual que é o detalhe? Você não tava com fome, você tava com sede. Então ele manda de novo o sinal da sede e da fome. Aí você vai lá e come de novo. Então, às vezes, o fato de você ter fome tão constantemente é só porque você não tá tomando tanta água quanto deveria. Então, eu recomendo você ou pegar uma jarra de 2 litros ou uma garrafa de 2 litros de PET mesmo, enche de água, bota na geladeira e mata ela ao longo do dia. Pelo menos. Se conseguir de 3 litros, melhor ainda. Ou pega garrafinhas e separa. Separa de 4 a 6 garrafinhas, coloca seu nome nelas, enche de água, bota na geladeira agora porque tá quente, ou se não gostar de geladeira também, bota fora da geladeira e toma elas ao longo do dia. Conta as garrafinhas, é bem importante. Pelo menos 4. Como eu falei, agora no verão a gente transpira muito. Então no verão o ideal seriam 6. Mas pelo menos 4 já tá num bom caminho. Dica número 2, comer mais cedo. Em que sentido? À noite. Por quê? A gente acaba comendo muito tarde. O pessoal eu sei que vocês chegam às vezes do trabalho mais tarde, mas eu percebo que a janta normal tá sendo perto das 9h30, 10 horas. Isso não é legal. Às vezes o pessoal chega do serviço, toma um café às 6 e depois janta às 10. Porque às 6 horas já não senta, se organiza e janta. Quando você janta mais cedo, você tem tempo pro seu organismo digerir aquilo, você evita ter um sono muito pesado, o seu corpo digere, aproveita os alimentos. Se comeu aí um pouco mais de carboidrato, o corpo tem um tempo pra gastar ainda até você dormir. Quando você come e dorme, tudo que você comeu, quando a gente vai dormir, eu brinco com os pacientes que tem tipo um interruptor, assim, você aperta. Quando você dormir, você não utiliza mais a glicose do sangue. A gente começa a utilizar o glicogênio do fígado. Essa glicose que sobra, porque você comeu muito carboidrato, ele acaba virando triglicerídeo, ele acaba transformando em gordura e estocando, principalmente na região abdominal ainda. Então, quando você come muito próximo da hora de dormir, a chance de você acumular gordura é gigantesca. Então, o ideal seria você comer mais cedo. Ali pelas 6, 7 horas, é um bom horário pra você jantar. Até as 8 aí, por exemplo. Mas a partir das 8 acaba ficando muito mais tarde. Você pode comer uma fruta depois? Claro que pode. Mas não sentar e comer mesmo, porque isso pode acabar prejudicando o seu sono e até o seu emagrecimento, a questão do seu peso. Falar ainda sobre dormir próximo da hora de dormir, a dica número 3 tem a ver com dormir, que é dormir bem. O fato de você dormir bem muda completamente a dieta, a vida, tudo. Quando a gente dorme bem, e inclusive a fome, porque quando a gente dorme bem, os hormônios se regulam. Quando a gente dorme bem, a gente tende a produzir bem mais leptina, que é um hormônio que induz a saciedade, você entender que você tá bem, e muito mais grelina, que é o hormônio que induz você a comer mais e aumentar a sua ingestão. Então isso pode prejudicar bastante o emagrecimento, você pode sentir muito mais fome por estar dormindo mal, simplesmente por isso. E quando você dorme mal, o seu hormônio do cortisol, que também é um hormônio que induz a fome, induz o inchaço e induz o estresse, e ele produz quando você tem estresse. Se você dorme mal, você não consegue que ele faça um pico de manhã, que é onde ele deveria estar mais alto para ele cair ao longo do dia. Então, às vezes, quando você não faz esse pico, ele fica médio o dia inteiro. Então, você tem fome e estresse o dia inteiro. Então, prejudica a sua vida amorosa, prejudica seu trabalho, prejudica a sua alimentação, prejudica tudo. Então, uma noite de sono é muito importante. O hormônio que a gente libera mais quando tá dormindo é o GH, que é o hormônio do crescimento. Ajuda a aumentar a massa muscular, que ajuda a aumentar a massa muscular. Isso tudo faz parte do processo metabólico que ajuda a diminuir a fome e gastar mais gordura. Então, um sono pleno, ele é muito importante. Você tem que entrar no REM, que é aquele sono mais profundinho, sabe? Então é ideal que não tenha aquele sono de acordar muito à noite, que consiga dormir ele mais
estável. Se você tem essa função de acordar muito durante a noite, de ter esse sono mais conturbado, o que pode ajudar no começo é um chá de mulungu, por exemplo, que a gente utiliza muito, que derruba qualquer coisa, porque ele é bem legal, ele não tem efeito só imediato. Mas tomar uma xícarazinha de chá de mulungu antes de dormir, por exemplo, pode te levar a longo prazo a ter menos ansiedade e a conseguir dormir melhor também. Mas qualquer chá tomado à noite tende a deixar a gente mais confortável, mais tranquilinho pra dormir. Do mesmo jeito. Nossa quarta dica, que é introduzir doses diárias de saúde. O que seria isso, Nutri? Me conta! Sabe a historinha de tomar água com limão? Sabe a historinha de botar gengibre na água? Sabe a historinha de tomar chá? Isso tudo, eles são um pedacinho da sua saúde. Não significa que eles são a diferença. Tipo assim, tô com a mesma alimentação, comecei a tomar água com limão, pronto, muda tudo. Não, mas eles são doses de saúde. Então eles são doses que vão dosando o teu corpo ao longo do dia, que vão fazendo com que você se sinta melhor, que tenha mais saúde, que até pode ter mais emagrecimento, se for teu objetivo. Então são coisas que ao longo do tempo vão fazendo com que você vai tendo uma saúde melhor, vão te desinflamando, tá? A gordura é um tecido inflamatório. Então quando a pessoa tem um excesso de peso, ela tende a ter muito mais inflamação no corpo inteiro. O água com limão é anti-inflamatória, muitos chás são anti-inflamatórios, eles são riquíssimos em fitoquímicos e antioxidantes. Não vou colocar chás específicos aí, mas qualquer tipo de chá. O chá sempre vai ter algum benefício pra você. Então é sempre legal utilizar eles. Cuida com aqueles que são diarreicos, tá? Porque eles soltam muito intestino, eles tendem a inflamar o intestino. Então isso dá uma seguradinha. Mas os outros, principalmente chazinho de vó, sabe? Tipo hortelã, menta, alecrim, salsinha, papo mulungu, chá verde, chá preto, chá de fruta vermelha, chá de maçã, chá de canela, chá de gengibre, todos esses estão super recomendáveis e são super legais. E como eu falei, águas saborizadas também entram nessa conta, tá? Elas também dão dosezinhos de saúde ao longo do dia. Nossa quinta dica é uma coisa que tem tá vindo falar muito agora ultimamente, que é comer quando ter fome. Isso significa que eu não posso comer de 3 em 3 horas? Não, significa que tem que prestar atenção no seu corpo. Às vezes você tá habituado a comer naquele horário. O pessoal do jejum intermitente agora que tá vindo uma onda nova, ele não funciona pra todo mundo, tá? Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre ele, de comer de 3 em 3 horas, e eu já testei ele em mim e falei sobre essa questão. Tem que ter acompanhamento nutricional. Ele não funciona pra todo mundo. Assim como o low carb não funciona pra todo mundo, cetogênica não funciona pra todo mundo, e comer de 3 em 3 horas também não funciona pra todo mundo. Cada um tem o seu corpo, tem a sua individualidade biológica, tem os seus hábitos, então cada um tem que ser avaliado. Por isso procure uma Nutri. Mas preste atenção no seu corpo. O que eu, Bruna, percebi? Que muitas vezes eu tinha muita fome no lanche da manhã, café da manhã, lanche da manhã, almoço, mas no lanche da tarde eu não tinha fome. Eu ia ter fome lá perto das 5 horas, eu já guardava um pouquinho e fazia meu jantar, que era 6 horas. Então eu não tinha fome, tipo, lá 3, 4 horas. A não ser que eu tivesse comido muito pouco no almoço, aí talvez eu tinha uma fome lá mais pelas 4. Mas senão eu não tinha fome, então eu não fazia esse lanche, tá? É uma coisa que eu quero que você preste atenção. Se você acorda e não tem fome pra comer o café da manhã, nem sempre vale a pena fazer. Espera um pouquinho, faz o teu lanche, ou às vezes, se quiser fazer jejum intermitente, só almoça. Mas é importante que você preste atenção de quando o seu corpo tem fome, ou quando ele tem vontade de comer. O que acontece muito? Você almoçou, comeu um monte, chegou, descansou um pouquinho, olhou no relógio, é lá perto da 12:30, 1h, aí você comeu um docinho. Você não tá com fome de comer um doce, você tá com vontade de comer um doce, é diferente. Então por quê? Você acabou de comer, seu estômago tá cheio, você não tem espaço pra caber mais doce, mas você quer enfiar o doce lá dentro. Qual que é a minha dica pra isso também? Olha uma dica extra agora. Você pode almoçar e já almoça e já come uma fruta. Ela vai saciar um pouco essa vontade de comer doce, principalmente se for banana, bota banana com canelinha, dá pra passar no micro-ondas se quiser também. Já vai matar essa vontadinha do doce, já evita de comer esse docinho depois do almoço. Isso é hábito, isso não é fome. Então presta atenção quando é fome e quando é vontade de comer. Próxima dica, preferir gorduras e proteínas ao invés de carboidratos. Significa que o carboidrato é ruim? Não! Porém, o que a gente percebe? Quando você consome muito carboidrato, seu corpo tende a gastar energia muito mais rápido, no sentido de que ele vai pedir mais logo. Uma vez a Nanda Miller fez uma analogia que eu levei muito, eu prestei muita atenção e realmente é isso mesmo. Imagina seu corpo como uma fogueira. Os carboidratos são gravetinhos. Você vai jogando, eles têm que jogar o tempo inteiro porque ele vai queimando. A gordura e a proteína são troncos. Você colocou ali, ele vai ficar queimando por bastante tempo, você não vai ter que ficar comendo tanto assim. Funciona assim no seu corpo. Se você preferir comer proteínas e comer gorduras boas, né? Você faz com que tenha mais saciedade, então você vai ter fome mais espaçadamente, tá? Então a gente prefere que esse lanche tenha isso. Significa que eu não posso comer carboidrato?
Não. Significa que quando você for comer um carboidrato, é legal que você inclua ou uma fonte proteica, ou uma fonte de gordura, ou uma fonte de fibras, para que essa digestão dele seja mais devagar também e faça com que você tenha fome mais associadamente e fique mais saciado. Um carboidrato com fonte de fibra natural são os integrais, por isso que a gente pede tanto para consumir mais eles. Nossa sétima dica e última é ler os ingredientes. Muita gente vai no consultório assustada com aquela tabela nutricional gigantesca, com um monte de porcentagem, com um monte de número diferente, mas na verdade o que você tem que fazer é ler os ingredientes. É eles que mandam no alimento. Você precisa ler os ingredientes. Os ingredientes por lei eles são do maior pro menor, ou seja, do que mais tem no produto por o que menos tem. E sempre vale aquela regra, se você entende o que os ingredientes estão dizendo, o que eles são, tá ótimo, o produto é mais natural. Agora, se você vê um monte de nome super diferentão, super estranho que você não reconhece, foge, porque aquilo aí vai ser edulcorante, estabilizante, emulsificante, conservante, tudo anti que não é bom pra saúde. Então evite esse tipo de alimento com muito nome estranho. Tem várias marcas, por exemplo, requeijão. Esses dias eu tava lendo os requeijões. Tem requeijões que tem tipo 5, 6 ingredientes, tem requeijão que tem 15. Então olha a diferença. É muito legal você prestar atenção nos alimentos. Uma vez eu li as barrinhas de cereal, a gente não indica mais porque a maior parte delas são só açúcar. Mas as barrinhas de cereais, o primeiro ingrediente era açúcar. Ela é uma barrinha de açúcar, não de cereal. Então lê muito bem os ingredientes pra você fugir das ciladas aí que a indústria coloca na nossa vida. Essas foram as dicas, espero muito que tenham gostado e tenham aproveitado disso. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Um super beijo, até a próxima. Tchau! E se quiserem mais vídeos desse jeito, comenta aqui embaixo que eu trago mais pra vocês. Oh baby, I love your